Saudações a todos, que a paz esteja conosco. Primeiramente, como sempre, agradecendo a Deus, agradecendo a presença de cada um de vocês aqui conosco, que nós possamos mais uma vez unir mentes e corações e fazer um ótimo estudo. O estudo de hoje, Livro dos Médiuns, lembrando que nós estamos dando continuidade, estamos na segunda parte, Manifestações Espíritas. E no estudo passado, nós iniciamos o capítulo 5º, Manifestações Físicas Espontâneas. Kardec ele vai falar sobre ruídos, barulhos e perturbações. Vai falar também sobre arremesso de objetos e, finalmente, sobre o fenômeno de transporte. Nós vimos essa primeira parte sobre ruído, barulho e perturbação. Como vocês devem estar lembrados, o Kardec ele vai falar sobre a gente ter aquele cuidado de também não dar a explicação para qualquer coisa sendo os espíritos. Eu acho curioso isso, porque ele começa esse livro falando que muitas pessoas não acreditam nos espíritos, né? E fala muito sobre o sobrenatural, né? Que o sobrenatural só é visto como maravilhoso e sobrenatural porque a gente desconhece essas leis. Então, eu acho assim bem engraçado, porque no início do livro ele já vai nos levando a mostrar que todo raciocínio lógico nos leva a crer nos espíritos. Mas aqui, já nesse capítulo, ele já vai dando uma segurada para a gente não ir para o extremo, né? Para qualquer coisa já virar coisa de espírito. Ou seja, 8 ou 80, né? Ou a gente não acredita em nada, né? Nega tudo, ou a gente acha que tudo é espírito. Então a gente vai lembrar quando ele está falando sobre ruídos, as perturbações, para a gente verificar. E muitas vezes pode ser o vento, muitas vezes pode ser uma, um- uma porta rangendo, um, que nem outro dia um amigo falando, né? Pode ser uma geladeira velha, né? Porque de dia tem barulho, a gente não nota, né? E aí, quando está mais silêncio, aquele barulhinho que a gente não escutava durante o dia, com o murmurar do cotidiano, né? Das atividades diárias, à noite a gente começa a escutar um monte de coisa e já acha que é fantasma, né? Mas ele vai explicar também que muitas vezes, se a gente prestar atenção, dá para perceber que há uma diferença dos ruídos normais para um ruído quando é uma manifestação. Aí ele vai citar, inclusive, rufar de tambores, né, ou uma área, e, enfim, vai falar sobre várias coisas. Outra coisa também que ele vai fazer uma observação com relação ao ruído é que, se geralmente é um espírito, para que a gente então pergunte para o barulho que está fazendo se é ou não. Aí a gente vai lembrar das batidas, né? É um espírito? Se for sim, diga, dá uma batida. Se for não, dá duas batidas. E o pior é que se você começar a conversar e você sente as batidas ali. Eu não sei se eu continuo conversando com barulho ou se eu saio correndo, né? Bem, agora, ainda nesse capítulo, a gente vai abordar essa outra temática, né? Que é arremesso de objetos, e tem o fenômeno de transporte. O arremesso de objetos são dois itens, o 94 e o 95, se eu não me engano, né? E do 96 até o 99 seria o fenômeno de transporte. Então, vamos começar com essa temática que está no item 94. Nós estamos aqui usando.
a tradução do Evandro Noleto, e aí a gente começa então a fazer a leitura, e aí juntos vamos fazendo as reflexões. Arremesso de objeto. Lembrando, né, mais uma vez, no estudo passado a gente ressaltou isso aqui, né? Na tradução, inclusive ele coloca uma nota aqui de rodapé, né? Uma observação aqui. O tradutor, que no caso o Evandro Noleto. Esse subtítulo aqui, ele não existe no original, porque o Kardec ele desenvolve essas três temáticas sem fazer a subdivisão entre um item e o outro. Ele coloca tudo lá no cabeçalho, né? Logo após o título. Capítulo 5 Fenômenos, né? Manifestações físicas espontâneas. Aí ele coloca as três temáticas lá. Mas eu acho muito conveniente quando o Noleto, tem outros tradutores também que fazem, o Herculano faz isso também. Eu acho muito interessante porque ajuda, né? Fica bem didático também, né? Então a gente sabe que a partir desse 94 até a 95, né, são dois itens, ele vai falar a respeito de arremesso, ou em outras traduções, lançamento, enfim. E aqui, logo de cara, a gente tem uma anotaçãozinha aqui. Por quê? Porque para falar desse tema, o Kardec vai citar, né, um diálogo aqui, ocorrido em junho de 60, e ele anota esse ocorrido na Revista Espírita. Então ele começa assim: citaremos a respeito apenas o diálogo provocado pelos fatos ocorridos em junho de 1860, na Rua des Noyers, em Paris. Seus detalhes se encontram registrados na Revista Espírita do mês de agosto do mesmo ano. Então, ocorre em junho, ele então publica em agosto. Tá? Então, só para a gente ir lá dar uma olhadinha na Revista Espírita, aqui até coloquei, né, o número da página aqui, está com esse título aqui. Também a tradução da FEB, né, do Evandro Noleiro. O Trapeiro da Rua des Noyers. Aí eu fiquei, né, o que que é trapeiro? Me foge agora a palavra em francês, depois eu fui ver o que que era, o que que significava, né? Catador de trapos, né, de lixo, é como se fosse um catador, né, de material reciclável. Ou seja, uma pessoa que está bem na linha, digamos, da camada social bem inferior, né? O trapeiro da rua Desnoyers. Mas ele começa falando, aqui já é um artigo, tá? Que está na Revista Espírita, né? De 1860. Mas ele começa a mencionar isso já aqui nesse artigo que ele coloca, ele intitula como Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, dia sexta-feira, dia 29 de junho de 1860, uma sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 22 de junho. Nós sabemos que o Kardec, ele sempre, quando ele fazia os estudos, né, ele começava pela leitura da ata e dos trabalhos da sessão. Ou seja, sexta-feira, dia 29, eles estão lendo a ata e dos trabalhos, na leitura da ata e dos trabalhos da semana anterior. Então, toda vez que eles iam fazer os estudos, as reuniões, eles sempre faziam
passavam em vista as comunicações, né, os assuntos que foram tratados, como é que decorreu a semana, e aí eles entravam efetivamente no estudo, né? Então, quando eles fizeram a leitura da ata e dos trabalhos da semana anterior, no dia 29 de junho, sexta-feira, eles foram lendo, né? E nessa leitura aparece justamente a discussão sobre essa comunicação do trapeiro aqui, né? Perguntas sobre as manifestações da rua de Desnoyers. Então é interessante, inclusive, dar uma olhada também nesses boletins da Sociedade Espírita, parisiense de estudos espíritas, né? E aí você vê como é que se organizava esses estudos e como se organizava a reunião mediúnica também. Então, aqui é o artigo que foi publicado na Revista Espírita. Lógico que o artigo ele está muito mais completo aqui. O Kardec ele vai transcrever para o Livro dos Médiuns apenas o diálogo. Eu acredito que não é o caso da gente ler o artigo inteiro, porque dá para fazer um resumo desse, desse relato lá que aconteceu da Rua Desnoyers. Então, vocês chegaram a ler esse artigo? Se lembram desse artigo? Então, basicamente, tinha uma residência, essa residência havia muitos disparos, né, como se fossem disparos de fuzil, né, e entrava pela janela, quebrava a janela, ou quando não, era um pedaço de carvão que caía dentro da sala, e aí a pessoa desistiu de ficar lá e entregou o imóvel e saiu, né? Então, quando isso chegou até Kardec, eles fizeram a evocação. Então, o que o Kardec vai trazer aqui é só o diálogo que foi travado, né? Bem, vamos entrar já no texto, né? Então, Kardec começa aqui. Citaremos a respeito apenas o diálogo provocado pelos fatos ocorridos em junho de 1860, na Rua Desnoyers, em Paris. Seus detalhes se encontram registrados na Revista Espírita do mês de agosto do mesmo ano. Aqui é interessante que a gente está em 1860, né? Que é o Livro dos Médiuns, certo? Então, Kardec já parte do princípio que ou a gente tem conhecimento ou a gente pode verificar lá na Revista Espírita. E aqui é o mesmo caso nosso, né? Então, a gente que não está bem lembrado desse artigo, a gente pode ir lá. Mas como ele vai trazer o essencial para a gente discutir a temática, eu acredito que a gente não precise ler o artigo na íntegra aqui. Então, ele já começa com esse diálogo aqui. Então, aqui quem fala é São Luís, né? Aliás, a pergunta é dirigida a São Luís. Terias a bondade de nos dizer se são reais os fatos que se dizem ter passado na Rua Desnoyers? Quanto à sua possibilidade, não temos dúvida. Aí São Luís responde: sim, esses fatos são reais, embora a imaginação dos homens os tenha exagerado, seja por medo, seja por ironia, mas repito, são reais. O espírito que os produz se diverte um pouco à custa dos habitantes do lugar. Haverá na casa alguma pessoa que dê motivo a tais manifestações? Elas são sempre causadas pela presença da pessoa avisada. É que o espírito perturbador se vincula ao morador do lugar onde ele se acha. Trata então de fazer-lhe maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. Ou seja, né, Kardec está perguntando se o espírito que está fazendo isso
né? É, tem alguma pessoa que seja o motivo, né, o alvo dessas manifestações, e o que o São Luís fala que geralmente é causado, né, sempre porque tem uma pessoa que visa. Lembra que no estudo anterior, ou seja, na leitura dos outros itens acima, ele vai falar exatamente isso, né? E muitas vezes essas manifestações elas se dão porque elas têm um propósito, né? E ele cita até o próprio exemplo dele, lembram? Ele fala que enquanto ele escrevia, um espírito batedor ficou lá atazanando ele a noite inteira, depois ele descobre que era um espírito familiar que estava se utilizando daquele espírito para chamar a atenção dele, né? Terceiro, perguntamos se entre os moradores da casa existe alguém que seja a causa desses fenômenos por efeito de uma influência mediúnica espontânea e involuntária. É mesmo necessário, pois sem isso o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predileção. Conserva-se inativo enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Quando essa pessoa surge, ele se diverte quanto pode. Então, na pergunta anterior é se haveria uma pessoa que fosse o alvo de interesse desse espírito. E agora aqui esses fenômenos se dão pelo fato de haver alguma pessoa entre os moradores, né, que possibilite esses fenômenos. E o São Luís está falando, perdão, São Luís não, aqui é São Luís mesmo, né? Fiquei com Erasto agora na cabeça. E aqui São Luís ele vai, inclusive, ressaltar que é necessário, né, uma pessoa para que o fato ocorra. Ou seja, ele está falando aqui de um médium de efeito físico, né? Outra coisa interessante nessa resposta, ele está falando da necessidade, porque senão o fato não ocorreria, ou seja, tem que haver um médium, né? E uma coisa que ele ressalta aqui, o espírito habita um lugar de sua predileção. Ele conserva-se inativo enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Ou seja, ele só não se manifesta ali porque ele não tem condições, não tem alguém que dê essas condições para ele gerar o fenômeno, né? Quando essa pessoa surge, ele se diverte quanto pode. Será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? É o caso mais comum e é o que acontece no fato citado. Ou seja, que a pessoa está lá no lugar, né? Foi por isso que eu disse que, a não ser assim, o fato não teria ocorrido. Mas não pretendi generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. E a gente vai lembrar do relato de Kardec. Kardec está sozinho em casa, o fenômeno ocorre. Não tinha ninguém com ele. Mas o fenômeno aconteceu e ele não era médium, né? Então, aí quando a gente vai estudar sobre o médium de efeito físico ou os fenômenos que a gente está estudando agora, de fenômenos físicos, né? Tem a condição, né, para haver fenômeno, para haver uma manifestação física de um espírito, há necessidade de um médium. Não necessariamente na mesma casa, mas nos arredores, né? O São Luís ele fala que o caso mais comum é que a pessoa esteja lá no local, mas ele não generalizou, porque tem casos que a presença imediata não é necessária. E lembrando do caso do Kardec, a Amélie, ela tinha saído e ela voltou um pouco tarde, nesse dia, nessa noite do acontecimento. E aí ele relata para a Amélie e os dois ficam lá procurando a causa daquele barulho, não acharam, foram dormir, ele acabou parando o trabalho dele, né? E mais tarde
ele, numa reunião mediúnica, ele pergunta para o espírito a respeito do acontecido, né? Queria saber o que aconteceu. E aí o espírito respondeu para ele que era um espírito familiar que queria falar com ele. E ele estava ali, né? E aí há um diálogo entre eles. Porque, na verdade, essa questão de arremesso de objeto retoma, remete, né, à pré-história do Espiritismo, ou seja, os fatos ocorridos nos Estados Unidos, certo? Que chamavam de poltergeist. Será que é a mesma coisa? É, o termo, né? O termo está correto. Kardec não vai usar esse termo, mas é poltergeist, gaste, né? Uhum. Poltergeist, né? É um termo alemão, né? Inclusive para se referir a esses fenômenos. É isso mesmo. Agora, o interessante aqui é o seguinte: ele está explicando os fenômenos, como é que eles ocorrem aqui. Uhum. Então, eu vejo o livro dos médiuns, ele é pouco estudado, e quando ele é estudado, eu acho que ele não é estudado com atenção, porque a gente começa a ler aqui e, e parece coisas corriqueiras. Ah, ele está falando de um objeto que se move, e daqui para frente ele vai começar a fazer explicações cada vez mais profundas, né? Então, e outra coisa importante, a gente tem que lembrar que esse livro aqui, esse livro dos médiuns, ele fez uma edição, depois ele fez uma segunda edição e foi a definitiva. Ele não mexeu mais. O Livro dos Espíritos, ele fez 16 edições e mexeu em todas, melhorando, né? Então, para você ver que antes de lançar o livro dos médiuns, ele primeiro escreve o Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Esse livro, com esse título, ele virou o livro dos médiuns. Inclusive, esse primeiro livro ele foi absorvido em mais de 90% do seu conteúdo, né, com exceção do glossário ali, que foi uma pena, né, porque a gente só tem aquele glossário ali, né, no Instrução Prática. Mas não se perdeu porque a gente pode consultar, né? Então, a gente deve prestar muito bem atenção para essas explicações que ele está dando aqui. Eu acho que, na verdade, um fato que deve ser mencionado, que o movimento espírita, na verdade, se preocupa com o livro dos médiuns só na parte das mediunidades. O resto, esquece tudo. Pois é. Vamos lá, então, voltar para o texto. 5. Sendo sempre de ordem inferior esses espíritos, a aptidão para lhes servir de auxiliar é uma presunção desfavorável a uma pessoa? Isto não denota a simpatia de alguém para com os seres dessa natureza? Não exatamente, porquanto tal aptidão depende de uma disposição física. Entretanto, muitas vezes denunciam uma tendência material que seria preferível não se ter, pois quanto mais elevada moralmente, mais a pessoa atrai a si os espíritos bons, que necessariamente afastam os maus. Onde o espírito vai buscar os projéteis que se serve, de que se serve? Pedra, né? Pedaço de pau e por aí vai, né? Que é o caso aqui, né? Na maioria das vezes, esses objetos são colhidos nos próprios lugares dos fenômenos ou nas proximidades. Uma força que sai do espírito os lança no espaço, e eles vão cair num local designado pelo mesmo espírito.
Já que as manifestações espontâneas geralmente são permitidas e até provocadas com o objetivo de convencer os homens, parece-nos que, se fossem pessoalmente o seu alvo, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Eles costumam queixar-se de não haverem testemunhado fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos dar-lhes uma prova evidente? A pergunta de Kardec. Né? Então, é tipo assim, então não seria a tarefa dos espíritos, né? Para mostrar para a pessoa que existe vida depois da morte, que existem espíritos? Eu gosto é da resposta de São Luís, ó. Os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunhas do efeito do poder de Deus e do pensamento? Isso não impede que neguem Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos. Os fariseus que lhe diziam: Mestre, faze-nos ver algum prodígio. Não se assemelham aos que hoje vos pedem para ver algumas manifestações? Se não se convertem pelas maravilhas da criação, também não se converterão ainda, e os espíritos lhes aparecessem do modo mais evidente, pois o orgulho os torna quais cavalos manhosos que não querem andar. Se procurassem de boa fé, não lhe faltaria a ocasião de ver, uma vez que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam instruir-se. O Pai só concede recompensa aos homens de boa vontade. A incredulidade deles não impedirá que a vontade de Deus se cumpra. Bem vedes que não impediu a expansão da doutrina. Deixai, pois, de inquietar-vos com a oposição que lhe move. Essa oposição é para a doutrina semelhante à sombra numa pintura. Dá-lhe maior realce. Que mérito teriam tais pessoas se fossem convencidas a ponto? Deus lhes deixa toda a responsabilidade pela teimosia em que se obstinam, e essa responsabilidade é mais terrível do que podeis supor. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque esses não duvidam do poder de Deus. Semelhante à sombra numa pintura, a oposição que fazem ao espiritismo, né? Dá-lhe maior realce. A sombra realça, né, a pintura. Achas conveniente que evoquemos esse espírito para lhe pedirmos algumas explicações? O Kardec perguntando, né, sobre evocar esse espírito. E o São Luís fala: evocai-o, se quiserem, mas é um espírito inferior, que só vos dará respostas muito insignificantes. Bem, então aqui eles vão fazer, o Kardec vai fazer a evocação, e aqui tem um diálogo com o espírito perturbador da rua Bernoulli. Aqui Kardec faz uma evocação. A gente vê em algumas comunicações, e até nessas cartas, esses manuscritos que estão disponíveis lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente vê muitas evocações, né? O Kardec sempre, né, começa falando Deus Todo-Poderoso, né, para fazer a evocação do Espírito. Então, aqui ele coloca aqui que ele fez a evocação. E o Espírito vem e responde: Por que me chamais? Quereis pedradas? Seria então um salve-se quem puder, não obstante o vosso ar de valentia. Quando eu li isso aqui, eu achei engraçado. O Espírito já chega, né, perguntando se quer pedra. Por que me chamais? Quereis pedradas? Ainda que nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Pedimos até, se puderes, que nos atires algumas. Mais engraçado foi essa colocação de Kardec, né? Porque ele queria ver o fenômeno, né?
aqui talvez não pudesse. Tendes um guarda que vela por vós. Então, está falando do mentor que está ali, né? Dos bons espíritos que estão ali, né? No caso aí, São Luís. Na rua Desnoyers, havia alguém que te servia de auxiliar, facilitando as peças que pregavas aos moradores da casa, né? Que foi justamente o que Kardec perguntou, né? Se teria que ter alguém ali para dar condição. Então ele pergunta aqui quem é que servia, né? Se tinha alguém que servia de auxiliar. Certamente. Encontrei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, sábio ou virtuoso para me impedir, porque sou alegre. Gosto, às vezes, de me divertir. Ou seja, não tinha nenhuma pessoa que desse freio a ele ali, né? E ele se serviu de uma pessoa. Então, qual era a pessoa que te servia de instrumento? Uma criada. E realmente, no relato, existe uma criada, né? Ela te auxiliava sem saber de nada? Oh, sim, pobre menina, era a mais apavorada. Agias com algum propósito hostil? Não, eu não agia com nenhum propósito hostil. Mas os homens, que de tudo se apoderam, saberão tirar vantagem do fato. O que pretendes dizer com isto? Não te compreendemos. Eu cuidava apenas de me divertir. Vós outros, porém, estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Dizes que não alimentavas nenhum propósito hostil. Entretanto, quebraste todas as vidraças da casa, causando, desse modo, um prejuízo real. Foi um acidente. Onde conseguia os objetos que atirar? São muito comuns. Encontrei-os no pátio e no jardim vizinho. Encontrastes todos ou fabricar-te alguns? Então, quando Kardec fala, né, fabricar-te alguns, aí, quando a gente for lá no capítulo 8º, Kardec vai abordar exatamente essa questão com mais profundidade, porque, inclusive, ele vai citar um espírito que ele se materializa e, nesse momento, ele está, inclusive, com uma caixa de rapé. Eles tinham aquele costume, rapé é tabaco em pó, né, que eles colocavam ali para cheirar, que é aquela coisa bem típica do século XIX, né? E aí a tabaqueira, né, aquelas coisas, e o Kardec queria saber se existia. Ah, e olha, curiosamente, vou aproveitar aqui o tema, curiosamente, o Kardec vai fazer a seguinte pergunta. Ele queria saber, porque, por exemplo, nós temos um perispírito, né? Que é o nosso corpo etéreo, que faz, que serve de elo de ligação do espírito com o corpo físico. Então, quando o Kardec começou a ver analisar essas aparições, e é por isso que ele vai escrever esse capítulo sobre o laboratório do mundo invisível, ele pergunta se as coisas, a tabaqueira, a bengala, o óculos, se existia um duplo etéreo do objeto material. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer um duplo. O que é duplo? Uma cópia. Só que, já que não é material, existe, então, uma cópia etérea. Então, ele se refere a isso como duplo etéreo. Pois é. Então, você vê, está inundado aí a internet com apostilas sobre mediunidade, que explora, né, essa temática sobre mediunidade, e lá, primeiro que você vai perceber que eles utilizam muito pouco essas apostilas, quando você vai ver nas referências bibliográficas dela, e eu falo porque a gente já analisou inúmeras apostilas ali, e primeira coisa que a gente vai ver na referência lá é uma quantidade de livros enorme, e você usa muito pouco do livro dos médiuns, né? Então, o que está lá explicando sobre mediunidade? Vai falar sobre chakras, né? Vai falar sobre é,
Aí, inclusive, sobre os corpos astrais, que também foi trazido para dentro da doutrina espírita, né? Com a Blavatsky, né? Com aquela ideia dos corpos, corpo mental, corpo astral, né? E que também André Luiz também se refere a esses corpos. Nós sabemos que tem espírito, perispírito e corpo físico, né? Então, essa ideia de corpo mental, corpo astral, corpo não sei das quantas, que são 7 corpos, isso daí não é o nome dessa, é teosofia, né? Então, não tem nada a ver com o espiritismo, é um equívoco. E nessas apostilas, você vai encontrar o duplo etéreo lá, que fala que é uma camada entre o perispírito e o corpo físico, que quando a pessoa morre, aquilo ali ainda fica ali no corpo, por isso que tem muitos espíritos que vão tentar se alimentar daquilo no cemitério, né? Então, para você ver até onde que vai a coisa. Nós começamos a fazer um estudo do Livro dos Médiuns alguns anos atrás, e sempre vinha pessoas pedindo para estudar com a gente, e sempre vinha essa pergunta do duplo etéreo, corpo astral, corpo mental. Aí até que eu disse, não, vou colocar um basta nisso. Aí nós fizemos uma varredura, né, na obra de Kardec inteira atrás desse termo. E, curiosamente, você vai encontrar uma única vez falando sobre duplo etéreo, que é no capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível. E o que, que ele está se referindo? Ele quer saber se a tabaqueira ela tem uma cópia etérea, então ele chama de duplo etéreo. E aí, nesse capítulo lá, os espíritos vão explicar para ele como é que é o processo das coisas, né? Que é basicamente pelo pensamento que o espírito vai criando através né, dos fluidos perispirituais, enfim, né? Então, aí você vê como é que maltratam a obra de Kardec, como deturpam todo o ensinamento, né? Então, e estão estudando coisas aí que não tem nada a ver com doutrina espírita, né? 7 corpos, né? Isso daí vem do hinduísmo, vem, né? Vem de outras correntes espiritualistas, não tem nada a ver com a explicação de Kardec, né? E, aliás, não é uma explicação de Kardec, é a explicação de Kardec como autor encarnado, né? Mas são informações que os espíritos superiores trouxeram e Kardec teve a maestria de fazer umas perguntas até chegar nas respostas e compilar no Livro dos Médiuns, como eu costumo falar, né? É um dos maiores compêndios sobre mediunidade que já foi escrito até hoje. E as pessoas não leem isso, as pessoas querem estudar mediunidade através de fantasias. Então ele pergunta, aonde que ele arrumou os objetos? Ele falou, não, encontrei aí, né, por aqui, são muito comuns, encontrei aqui na vizinhança. E Kardec pergunta, você encontrou todos ou você fabricou algum? Nada criei, nada compus. Se não os tivesse encontrado, terias podido fabricá-los? Teria sido mais difícil, mas, a rigor, misturam-se matérias e com isso fazemos qualquer coisa. Agora conta-nos como os atiraste. Ah, isto é mais difícil de explicar. Servi-me da natureza elétrica daquela menina, juntando-a à minha, que é menos material. Assim podemos ambos transportar aqueles diversos materiais. Eu estava continuando aqui para ler, para ver se o São Luís ia assim, dar um pitaco aqui, né? Mas já deixa eu dar o meu pitaco antes.
É interessante como Kardec vai conduzindo esse diálogo, porque o Kardec primeiro pergunta se ele achou, né? Aonde que ele achou? Depois ele pergunta, você achou tudo ou você fabricou algum? Por quê? Porque ele vai querer saber se ele fabricou, como é que ele fabrica. Aí ele disse, não, não criei, nada compus. Tá? Aí a gente começa a ver também o grau de instrução que esse espírito tem também, né? Então, se você não tivesse encontrado, teria podido fabricá-los? Teria sido mais difícil. Ou seja, ele não tem essa habilidade. Então, para ele era mais difícil. E a resposta também denota, né, a, o nível de inteligência que ele tem, né? Ele fala, mas a rigor misturam-se matérias e com isso fazemos qualquer coisa. Agora conta-nos como os atirar. Ah, isso é mais difícil de explicar. Ou seja, é aquele espírito que sabe fazer o fenômeno, mas não tem ideia de como ocorre. Porque ele não tem cognição suficiente de fazer uma explicação técnica, né, para a coisa. O Kardec, lembra que no nosso estudo anterior, quando ele fala que quando o espírito ele toca a tecla do piano, o espírito que está fazendo aquilo, ele acha que ele está afundando a tecla. E o espírito que está explicando para Kardec fala que não, é a tecla que está sendo puxada para baixo. Aí fala, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque o fenômeno ocorre de outra forma. Ou seja, o espírito, ele até faz o fenômeno, mas tecnicamente ele não sabe. Não sabe descrever, ele não sabe qual é o processo, né? Então dá para ver exatamente nesse diálogo aqui o nível de entendimento que esse espírito tem. Por isso que ele fala que é mais difícil de explicar. Então, ele usa de uma maneira rústica para explicar do jeito que ele entende. Então, ele fala que ele pegou a natureza elétrica da menina, né? É o magnetismo dela, é a mediunidade dela, né? A mediunidade como é? Mediunidade de efeitos físicos, né? Juntando a minha, que é menos material. Ou seja, os fluidos perispirituais de um e de outro, né? Assim podemos ambos transportar aqueles diversos materiais. E, na verdade, quando ele dá a autoria do ato a ela também, né? Na verdade, não são os dois. É ele que está fazendo, mas ele está utilizando a mediunidade dela para isso. Porque muitas vezes é feita a revelia. Tanto é que a menina, como ele falou, né? Era mais apavorada. Ou seja, então ela nem sabia que é ela que estava provocando aquilo, né? Mas o espírito tem condições de relatar? Não. Ele não vai saber dar detalhes desses fenômenos. Para isso, Kardec vai ter que conversar com os espíritos superiores. Aí esses espíritos vão explicar para ele. Mas é interessante o diálogo com o espírito aqui em questão. E continuando, gostaríamos que nos desses algumas informações acerca da tua pessoa. Diz-nos, primeiramente, se morreste e há quanto tempo? Há muito tempo, há bem uns 50 anos. Que eras quando vivias na Terra? Não era grande coisa, simples trapeiro naquele bairro. Era um catador de trapo, né? Às vezes me diziam tolices, porque eu gostava muito do licor vermelho do velho Noé. Assim, eu queria que todos sumissem dali. Foi por ti mesmo e de bom grado que respondestes à nossa pergunta, às nossas perguntas. Eu tinha um orientador. Quem é esse orientador? O vosso bom rei Luís. E aqui, até lembrando pelo estudo de ontem, né? Aqui ele se refere ao espírito que foi em vida o Luís IX, que foi canonizado pela igreja, né? E que dentro da codificação nós conhecemos como São Luís. Aqui tem uma observação. Esta pergunta
foi motivada pela natureza de certas respostas que nos pareceram ultrapassar o alcance do espírito, tanto pela substância das ideias como pela forma da linguagem. Nada há de admirar que ele tenha sido auxiliado por um espírito mais esclarecido que quis aproveitar a ocasião para nos instruir. Isto é um fato muito comum, mas o que constitui notável particularidade nesse caso é que a influência do outro espírito se fez sentir na própria caligrafia. A escrita das respostas em que ele interveio é mais regular e mais corrente. A do trapeiro é angulosa, grossa, irregular, muitas vezes pouco legível, denotando do caráter muito diferente. E aqui ele continua. Que fazes agora? Ocupas-te com teu futuro? Ainda não. Fico a andar sem destino. Pensam tão pouco em mim na terra que ninguém ora por mim. Como ninguém me ajuda no trabalho. Outra observação. Veremos mais tarde quanto se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores por meio da prece e dos conselhos. Qual era teu nome quando vivias? Janet. Muito bem, Janet. Vamos orar por ti. Dize-nos se a nossa evocação te deu prazer ou te contrariou. Antes prazer, porque sois criaturas boas, alegres, embora um tanto austeros. Pouco importa. Ouviste-me, estou contente. Janet. Interessante, né? Eu gostaria de expor uma curiosidade. Quando Kardec perguntou se fazia tempo que ele tinha morrido, e ele falou 50 anos, eu fico pensando, na espiritualidade, como é sentida o tempo? Porque, na minha visão, conforme o espírito vai evoluindo, ele vai, ele vai ficando cada vez menos sensível a esse tempo. Ou eu estou errado? Eu não acho que você esteja errado. Na erradicidade, o tempo é atemporal, né? Então, a medida do tempo lá, quem está preso no tempo somos nós, entende? Né? Então, quando um espírito desse fala 40, 50 anos, das duas, uma, no meu ponto de vista. Ou ele está tão preso ainda aqui, que é o caso dele, porque ele vivia ali nas cercanias. E como ele era um catador de lixo, ninguém dava bola, e o pessoal só judiava dele, ele estava por lá. E quando ele teve a oportunidade de judiar dos outros, quando encontrou a oportunidade, né, ele começou a fazer isso. Então, ele pode estar preso no tempo. Assim como a pessoa está presa no vício, está presa nas suas vicissitudes, mesmo como espírito. Então, no meu ponto de vista, quando um espírito desse fala 40, 50 anos, é porque ele está muito preso aqui. E ele vive mesmo essa situação de tempo. Agora, os que já se esclareceram, eu já fiz essa pergunta para espíritos desencarnados, né? Quanto tempo se passou? A maioria tem dificuldade. E tem uns que não respondem. Eles falam, é diferente, o tempo é diferente. Aí, quando eles falam, no tempo de você, em que ano que ocorreu isso? Aproximadamente, teve um espírito aqui que ele vai citar aí século XVIII, 1740 e pouco. E ele não fala assim com exato, ele fala, é mais ou menos nessa época que ocorreu isso aqui, que eu passei por isso, né? Mas você percebe que muitos já têm uma dificuldade, e outros não, já respondem. Aí a gente volta para a escala espírita, né? Dependendo do grau que esse espírito está, ele vai estar mais preso à matéria. Porque não existe, na erraticidade não vai existir tempo, né? A gente que está preso dentro desse tempo. Exato.
Em 14, na questão 14, quando ele pergunta, né, que eras quando vivias, né, ele explica quem ele era, ele faz uma referência ao tempo que tá cristalizado ali, ó. Não que eras, né, não era grande coisa, simplesmente trapeiro naquele bairro, às vezes me diziam tolices, porque eu gostava muito do licor vermelho do velho Noé. Assim, eu queria que todos sumissem dali. É como se ele ainda vivenciasse aquela situação das pessoas que estavam ali com ele naquela época, do licor que ele bebia, e como todos incomodavam ele, ele queria que todos sumissem dali. Exatamente. Eu tive essa impressão. Essa ideia que eu tentei passar para o Fernando, né? Ele Isso, está preso ali. Ele está ele ali está naquele preso bairro. ali. O que você e o Fernando trouxeram agora, né, com relação a tempo, e a gente estava falando que para esse espírito pode haver tempo porque ele está preso aqui, né? E a gente também falou da prece, não é? Falta falar mais de um item aqui, ó. Olha que ele pergunta aqui também. Olha aqui. Porque se esse espírito está preso aqui, ele está na erraticidade, por que que ele não vai embora? Por que então ele não procura o caminho dele, né? Para ele se orientar, se reeducar? Não, ele está preso aqui. Mas quem é que está prendendo ele aqui? Ele próprio, a consciência dele, porque ele não tem esse despertar. E como é que a gente ajuda um espírito desse? Aí a gente falou das preces, né? E o Kardec pergunta exatamente isso: que fazes agora? Ocupa-te com o teu futuro, porque com certeza esse homem ele não tinha nenhuma ideia da vida futura. Nunca se preocupou com isso, muito apegado às coisas materiais. E ficou preso nessa ideia. Né? Então, o que fazes agora? Ocupa-te com o teu futuro? Porque ele sabe da condição dele. Ele fala, ainda não, fico a andar sem destino. Hum, Pensam tão pouco em mim na terra, que ninguém ora por mim. Como ninguém me ajuda, não trabalho. uhum, Né? Aí aqui a observação, né, sobre como a gente pode contribuir para o progresso e o alívio desses espíritos inferiores por meio de preces e também dos conselhos. Aí ele declina o nome dele para Kardec, porque Kardec pergunta, e Kardec então fala que vai orar, e ele se despede, né? E ele, inclusive, antes de partir, Kardec pergunta, né? Se ele teve prazer ou ele ficou contrariado com essa evocação. E muito pelo contrário, ele ficou bem feliz, né? O próximo assunto é o fenômeno de transporte. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para vocês, porque a gente não vai fazer esse estudo hoje, porque não tem condições, ele é quilométrico, né? Mas por que que eu estava falando que é importante? Ele é importante justamente porque, aliás, olha, esse capítulo inteiro é importante. Por quê? Quando você chega na Gênese, você vai ter as explicações para os milagres, não é isso? Ué, no frontispício da obra está dizendo que Deus é todo-poderoso justamente porque ele não viola as próprias leis que ele criou. Então não pode haver milagre, porque senão ele estaria derrogando as suas próprias leis. Eu acho, eu acho assim genial essa frase que está no frontispício da obra, da Gênesis, porque ela vai falar: Deus é poderoso justamente porque ele não derroga as suas leis. Por quê? Porque quando fala milagre, é para dizer que Deus é tão poderoso que ele faz milagre. Não, ele é tão poderoso que ele faz a coisa acontecer sem derrogar suas leis. Então, para usar as explicações
dos fenômenos, para explicar os milagres de Jesus, ele vai usar os fenômenos, aliás, ele vai usar as explicações dos fenômenos. E por que esse fenômeno de transporte ele se torna muito importante para nós? Porque no capítulo 15, sobre os milagres, no item 64, Kardec vai iniciar uma série de raciocínios sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. E no item 67, ele vai usar o fenômeno de transporte como uma das coisas mais plausíveis de ter acontecido. Porque na 64, ele vai trazer algumas hipóteses, vai falar inclusive de agêneres, que é justamente a hipótese usada por Rustem, que Jesus não encarnou no corpo físico, ele foi o tempo todo um agênere. Né? E aí toda uma dissertação de Rustem absurda, que Jesus passou a vida inteira fingindo que sentia as coisas, e esse item 67, aonde está a explicação do fenômeno de transporte, foi retirado da Gênese original. Né? Só para vocês ficarem com um gostinho na boca, com a aguinha na boca, está aqui a Gênese. Ó. Aqui é o capítulo 14. No item 64 começa o desaparecimento do corpo de Jesus. Por quê? Porque quando o Rustem publicou os quatro evangelhos, e ele falou dizendo que Jesus não tinha um corpo físico, que ele era uma gênero, perguntaram para Kardec, né? Se, ou seja, qual era a posição de Kardec? Kardec falou que leu os livros, achou até interessante, que tem até muita coisa né, que corrobora, inclusive, com o livro dos Espíritos e tal, mas que era uma obra que poderia ter, que ele escreve 3 volumes, né? Os quatro evangelhos, mas são publicados 3 tomos, né? Para falar dos quatro evangelhos. Quando foi traduzido para o português, é que virou 4 volumes. Aí o Kardec ainda, inclusive, vai falar que ele poderia ter sido mais, né? Mais, poderia ter escrito num único tomo, né? E tem muita enrolação ali. E o Kardec fala que ele não vai se pronunciar a respeito disso. Ele vai deixar para se pronunciar na hora adequada. Olha só, o Kardec ele vai falar a resposta para essa questão. O Kardec deu aqui, na 67. Então, o Kardec demorou para responder. Quando respondeu, ele respondeu apenas com um item. E o que ele vai falar? Que a gente se transformou o corpo carnal, corpo de Jesus. É um problema cuja solução não se pode deduzir até nova ordem, salvo por hipóteses, pela falta de elementos suficientes para assegurar uma convicção. Essa solução, aliás, é de uma importância secundária. Não acrescentaria nada aos mistérios de Cristo, aos méritos de Cristo, nem aos fatos que atestam, de certa maneira muito categórica, sua superioridade e sua missão divina. E aqui ele vai falar das várias suposições, né? Ó, se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade de seus ensinamentos, por quê? Porque a questão do Rustem foi trazida por uma única médium, né? É que, sem dúvida, o momento da resolução ainda não chegou, ou que ainda faltam conhecimentos com a ajuda dos quais possamos resolvê-la por si própria. Entretanto,
Sendo descartada a suposição de um rapto clandestino, poder-se-ia encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade. Livro dos Médios, capítulo 4 e 5, que a gente está estudando. Né? E é lógico, né, que para você entender melhor isso aqui, tem que ler todo o item aqui. Olha, eu não tenho racionalidade suficiente para entender o rustanguismo. Por quê? Se é uma gênere, Jesus foi um farsante. Ou seja, Exatamente. e se é um farsante, destrói todo o cristianismo, inclusive a Igreja Católica. Vamos, então, encerrando o nosso estudo. E hoje, como a gente viu, o assunto ele é bem interessante. Tivemos muitas coisas para refletir, para compartilhar. E nós ficamos, então, devendo, para fechar esse capítulo, exatamente o fenômeno de transporte, que nós deixaremos, então, para o próximo estudo. Então, vamos, então, encerrando, assim, o estudo da noite de hoje, com gratidão, agradecendo a Deus, agradecendo sempre as boas intuições dos nossos amigos espirituais que nos acompanham, e agradecer também a cada uma de vocês. Um beijo no coração de todas e até o próximo estudo.